Deus é fiel, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós também estamos felizes com Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 2 Crônicas. Uma palavra muito conhecida, mas tem muito tempo que nós não ministramos essa mensagem aqui. E tem tudo a ver com aquilo que a irmã Kenny abriu em Salmo 46. Abriu o culto aqui nessa noite, né? A nossa reunião. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. 2 Crônicas 20, primeiro versículo. Quem encontrou, dê glória a Deus. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Dê glória a Deus, igreja. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Põe a mão no teu peito e bate assim no teu peito: está nesta casa. E diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos livrará e ouvirás. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar? Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazael, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaazael disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã
descereis contra eles, e eles que sobem da ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 26, e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, nós oramos, ó Pai, que Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, ó Deus, trazendo-nos, ó Pai, revelação da palavra para este momento, para esta noite, Pai. Unge, Senhor, os nossos ouvidos, unge, ó Pai, os meus lábios, unge, Deus, os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Pai, com o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Quando nós vimos essa mensagem, essa palavra, a gente vê que havia 3 povos que vinham contra o rei de Judá e de Israel. Haviam 3 grandes povos, grandes exércitos, capazes de destruir todo Judá e Israel. E vem mensageiros. Sempre tem um mensageiro. Seja da parte de Deus ou não, mas sempre tem um mensageiro para trazer uma notícia. E muitas das vezes, quando vem mensageiros, vem com notícias ruins. E aqui chega diante do rei Josafá, trazendo a ele uma notícia ruim. Trazendo a ele uma grande batalha. Eu imagino que quando Josafá ouve que vinha da além do Jordão 3 grandes povos, ia vir contra ele, contra todo Israel e Judá, eu imagino que a alma dele se atribulou, com certeza, e nós vimos isso aqui. E podemos parafrasear essa palavra: vem contra ti uma grande multidão. Vem contra ti uma grande multidão. E eu quero frisar um pouco sobre essa grande multidão que muitas vezes vem contra nós. Não é mesmo? Multidão de problemas. E eu não sei qual é essa multidão que tenta assolar a nossa vida, tenta assolar a sua vida. Mas o interessante é que quando nós servimos a Deus, quando nós servimos ao Senhor, quando nós temos um propósito de Deus em nossa vida, quando nós abrimos o coração de Deus e Ele coloca em nós uma semente chamada fé, a história pode mudar.
tudo pode mudar em poucos instantes. Quando eu trouxe para a igreja a vontade de estarmos jejuando, a vontade de estarmos fazendo um propósito de jejum aqui na igreja, como eu sei que alguns já entregaram ontem, né? Uns começaram dia 1º, e ontem deram seus 21 dias do nosso propósito de jejum de Daniel. Outros começaram na segunda-feira, vão entregar segunda-feira agora, dia 26. Né? Então, muitos estão nesse propósito, mas muitos também não estão. E é interessante que quando Deus colocou no nosso coração sobre esse propósito, eu já havia começado a fazer uns outros propósitos com Deus. Eu já havia. E diante disso, porque Deus já começa a alertar o nosso coração, Deus já começa a preparar o nosso coração. E diante disso, eu tenho visto que já de uns dias para cá, ou umas semanas para cá, Deus tem operado grandes coisas, Deus tem quebrado barreiras. E muito mais, Deus tem trazido à luz, que muitas vezes é o pior para a nossa vida, quando há alguma coisa escondida, alguma coisa que está nas trevas, e nós não sabemos como guerrear com o que está acontecendo, mas quando nós colocamos um coração diante do Senhor, Ele começa a trazer as revelações. A Bíblia diz em Daniel, que Ele é o Deus que revela o oculto e o escondido. Não há nada escondido para Deus, não há nada oculto para Deus. Deus é Deus que revela o mais íntimo do homem. A Bíblia diz, Salmo 139, que não há como escondermos o Senhor. Se descermos ao mais profundo do abismo, ali o Senhor também estará presente. Se subirmos ao mais alto do monte, o Senhor ali está também. Não há como esconder da vontade do Senhor, não há como esconder dos olhos de Deus. Quando Deus, Ele todo dia descia no jardim do Éden, na viração do dia, por volta das 6 horas da tarde, 18 horas, e Deus descia para bater um papo com seu amigo Adão. Eu imagino todos os dias Deus descendo. A Bíblia diz que Deus chegava até Adão na viração do dia, mas certo dia Deus vai ao mesmo ponto de encontro para o happy hour santo, e agora não encontra Adão. Mas não, ele pergunta a Adão, não porque não tenha visto Adão, não porque não sabia onde Adão estava. E a Bíblia diz que Deus lança essa pergunta: Adão, onde tu estás? Ele perguntava dessa forma porque não foi a posição que Deus o colocou, não foi a posição que Deus o esquadrinhou, não foi a posição e semelhança que Deus tinha feito, mas havia uma separação. Adão não era aquele ser cheio da presença de Deus, o próprio Deus andava com ele. Agora Adão distanciava de Deus porque havia entrado nele o pecado, não porque Deus não sabia onde ele estava. E ele, pela insignificância humana de Adão, como nós somos, sem Deus na nossa vida, Adão responde para Deus: Deus, eu tive medo e escondi do Senhor. Mas não que Deus não sabia onde Adão estava, não que Deus não saiba o que você está passando, minha irmã e meu irmão, não que Deus não saiba o seu clamor e a sua oração, não que Deus não esteja ouvindo o seu clamor, não que Deus não esteja já preparando a resposta que você não recebeu, é porque ainda não é tempo de Deus para algumas coisas nas nossas vidas. Deus, por muitas vezes, vai preparando a nossa vida, vai preparando o nosso caráter. Quando Deus permite uma prova, quando Deus permite algo passando na tua vida, é porque Deus quer saber onde está o teu coração. A Bíblia diz que Deus, lá em Êxodo capítulo 13, Deus provou o coração do povo no deserto. O Deus que tira do deserto não é Deus que deixa morrer no deserto. O Deus, que tira do Egito não é Deus que deixa morrer no deserto. Aleluia! Mas nós vemos que Deus, Ele permite o povo passar pelo deserto para provar o coração do povo, para ver qual é a intenção do coração do povo. Foi ministrado esse que hoje, o Salmo 46, que a irmã Kênia leu para nós aqui na abertura do culto. Deus conhece, esquadrinha o coração, sabe a nossa necessidade, as nossas dores, as nossas lutas, por que nós estamos passando, por que nós precisamos passar. É o mais importante sabermos. Para quê nós estamos passando? É o mais importante. Porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz que é um propósito de Deus sobre todas as coisas debaixo do sol.
a um propósito de Deus. Quando nós pedimos a igreja para entrar em jejum, em oração, eu sei que nem todos fazem, nem todos conseguem, nem todos estão prontos, nem todos também têm condições, seja por tratamentos de saúde, medicamentos, eu sei. Mas quanto é importante nós estarmos numa visão, quanto é importante nós estarmos no ideal, como é importante nós termos uma casa unida diante do Senhor. Como é importante. E é interessante que a Bíblia diz que quando chega o mensageiro entregando essa profecia, essa mensagem para Josafá, dizendo, olha, vem dali do Jordão uma grande multidão contra ti. Quando eu falei no início, tem dia que a gente queria que não existisse o dia, tem dia que nós queríamos que não tivesse nascido naquele dia, tem dia que não queria ter levantado da cama, dá vontade de dormir o dia inteiro. Não é verdade? Já passou por isso ou não? Talvez você não esteja passando, mas seu irmão está passando. Talvez você já passou e sabe o que eu estou falando. Conversando com a pessoa essa semana, eu falei, olha, eu entendo um pouco a passagem ali de Jacó lutando com o anjo a noite inteira. Tem dia que nós passamos por tantas provas, que passamos a noite em claro, faltam palavras, falta oração, não sabe o que está acontecendo, e começamos já somente a usar a oração de Bartimeu. Jesus tem misericórdia de nós, Jesus tem misericórdia de mim. Só são essas duas palavras, Jesus tem misericórdia. Não é verdade? E eu falava com essa pessoa que, enquanto Deus nos levou nos Estados Unidos, passamos algumas provas ali, algumas provas. E ali foi uma experiência tremenda. Foi uma noite tão perturbadora, que quando eu falei assim, que eu entendo um pouquinho, o que Jacó passou ali à noite, lutando com o anjo, no Vale de Jaboque, eu passei no Vale da Flórida. De levantar no dia seguinte, sem ter dormido uma gota de sangue, e virar mais um dia atribulado, sem estar com a vida no pecado, sem estar com a vida fora da direção de Deus, e perguntando, Deus, o que está acontecendo? Que luta que é essa? Parece que o inferno todo saiu para fora hoje. Parece que veio uma multidão, e ainda convoca outros para ajudar. Porque tem hora, meu irmão, que não precisa do diabo não, tem uns que parecem ser instrumento mesmo. É. Eu não estou passando por isso, mas Deus colocou essa palavra no meu coração para transmitir para a igreja. Eu estou bem em casa, estou bem com minha esposa, graças a Deus, maravilha. Ela estava muito cansada, não veio hoje. Ontem nós deitamos 1h30 da manhã essa noite passada, e hoje 6h30 eu estava levantando para tirar sangue, fazer um check-up, muito tempo que eu não ia. Ela fica em casa hoje, mas está bem. Mas a gente vê assim como que Deus, Ele vai capacitando a gente, Deus vai tratando na nossa vida, irmãos. Eu quero falar algo com você. Não importa a multidão que está vindo contra você, o que veio contra você, o que se levantou contra você, não importa. Coloca a sua vida na presença de Deus. Coloca a tua vida no altar de Deus. Olha, não rasga suas vestes, não vista pano de saco, isso é coisa do passado. Rasga a tua alma diante dele, rasga o teu coração diante dele, porque ele sabe a sua limitação. Ele sabe aquele que queria fazer um propósito de jejum e não consegue. Ele sabe. Muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu aprendi a vida inteira no outro ministério que não precisa jejuar mais. Eu não sei onde que está isso, mas tem tantas doutrinas de homem, irmão, confundindo o coração do povo. Tem tantas doutrinas do homem confundindo a bênção. Tem tantos usos e costumes tentando impedir a portaria do céu. Mas eu quero falar com você. Se impede você entrar por uma porta, tem mais 11 portas abertas para você. Quem abre porta é Deus. Quem vai abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Não é nem Josafá, nem o pastor. Amém? Quando o jugo muitas vezes nos é imposto, meu irmão, por doutrinas humanas, enquanto a palavra de Deus está deixando de ser pregada.
O preço foi pago na cruz. Todo o preço foi pago naquela cruz. Agora a caminhada, a perseverança, ela é nossa. O jejum não é sacrifício, é adoração. Algo que gravou meu ministério. Estou de pé há 15 anos, sem sair um dia da presença do Senhor para a glória dEle. Porque é algo que foi entrando no meu coração da parte de Deus, e eu nunca deixei Satanás roubar essa semente. E pessoas são recebidas com bênção aqui neste ministério. A mesa é farta, a mesa é posta. Deus traz palavras do céu para esta igreja. E deixa o inimigo roubar a semente, enquanto ela devia estar sendo germinada para ser um crente forte, cheio de autoridade, no nome de Jesus Cristo, e bater os inimigos em retirada, em nome de Jesus. Não negocie com Satanás, igreja. Não negocie com o adversário da sua vida. Não negocie. Quer vitória? Fica firme na presença do Senhor. Fica firme. Nem tudo você pode falar lá fora. Nem tudo você pode abrir a boca. Nem tudo você pode opinar. Você pode machucar, você pode matar alguém, você pode criar um bloqueio. Nem tudo. Quantas vezes eu errei? Falava demais. Estou aprendendo até hoje a falar menos. Não falei isso aqui. Mas chegamos na casa de alguém, já vai ter demônio demais aqui. Vamos embora. Eu moro aqui há 50 anos, mas tem demônio. É normal. Chama ser nécio na fé, seja ser criança na fé ainda. Você vai aprimorando, você vai vendo, você vai fazendo, vai pedindo a Deus fazendo a obra e tal. Nem tudo você pode opinar, mas você em tudo pode não concordar. Amém? A diferença é você concordar. A diferença é você ter comunhão, comungar a prática da iniquidade. Não. Pessoas que outrora pregavam palavras de Deus, tremia púlpitos, hoje estão apoiando casamentos homossexuais. Não precisamos citar nome, está na mídia aí. Pessoas que eram referência nacional, separa seu casamento e agora outro separa também. Os dois pastores que se unem porque Deus mandou. Que Deus que mandou? É não ouvir a voz de Deus, é não ouvir o propósito de Deus. Quando nós clamamos a Deus, dependemos de Deus, mas Deus, eu não estou aguentando, eu sou pó e sou cinza, essa multidão vai esmagar a nossa vida se o Senhor não entrar no negócio. Aleluia. Manto erga sub terra nai show quanto amiga sub terra nai. Anai show quanto inaga subia. Rima naga sub terra nai. Mas rasgamos nosso coração, irmãos. Abrimos nosso coração. Emprego não pode tirar nós da presença do Senhor. Não nos pode tirar da presença do Senhor. Nada nos pode tirar da presença do Senhor. Nada. Dá para reconciliar, dá para conciliar. Dá. Nós criamos a oportunidade para nós mesmos. Seja ela boas ou más. As oportunidades nós criamos. Depende da escolha que nós fazemos. Tem a escolha de unir com o inimigo e entregar o povo para o inimigo, ou tem a escolha de unir com Deus e clamar a Deus a misericórdia. E é interessante, nós devemos estar no alvo. Josafá não entrou no seu quarto, não foi para a caverna, não foi esperar a morte chegar. Josafá reuniu o povo e deixou o povo a par do que está acontecendo. Olha, a luta é grande, o povo está vindo, os inimigos estão vindo, mas se nós orarmos, Deus vai operar o milagre. Se nós orarmos, igreja, Deus vai encher essa igreja. Se nós orarmos, Deus vai batizar com o Espírito Santo neste lugar. Como foi ministrado aqui pela irmã, o culto não depende do pastor, nem do levita, depende de nós. É de nós. Se o povo tivesse abandonado Josafá e falar, Josafá, olha, eu tanto faz, morar em Contagem, Belo Horizonte, tanto faz. Meu irmão, faz onde Deus quer que você esteja. Se é aqui, vamos orar. Vamos semear, vamos plantar, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar a nossa vida. Nem tudo
Eu falo que está bem para a minha vida, as coisas em casa, graças a Deus. Eu e minha esposa namoramos, é normal, todo dia. Ou quase todo dia, às vezes. 27 anos de casado, está bem. Mas, meu irmão, mas todo dia eu mato um leão. Todo dia. Hoje eu fui lá para o centro fazer exames. Eu falei com Jesus, não tem mulher feia mais não. Você vai para o centro, só tem mulher bonita, irmãos. Estou falando com os varões aqui. Não é verdade, varão? Ou não? Eu estou com o olho muito ruim. Só vejo mulher bonita. Aí eu falo, Jesus, é só ter misericórdia. Só o Senhor mesmo ter misericórdia da gente. É ou não é, varão? É só Deus para ter misericórdia de nós, não é mesmo? E para as irmãs? Você vai na rua, só tem camarada musculoso hoje. Só tem cara bonita aí. É verdade ou não é? Às vezes chega em casa e vê o marido lá meio esquisito, meio barrigudinho e tal, e não sei o que e tal. Mas olha para ele com o olho de Cristo e enche ele de beijo. Porque o bonitão lá fora não vai abençoar o seu jardim não, viu? Então, tem luta numa área, outro tem luta em outra, outro tem luta em outra. Não é verdade? Eu sei que muitos aqui todo dia tem que matar um leão também. Todo dia tem que matar uma ursa, eu sei disso. Já chegou o irmão para mim e falou, pastor, tem dia que eu mato e amarro pro dia seguinte. Eu falei, Jesus, então vai estar feio pro seu lado. O mundo... Mas o detalhe todo, irmãos, que o que nos permanece de pé, o que nos faz andar, o que nos faz caminhar, é saber que tem uma terra prometida para nós. É saber que tem algo tremendo lá na frente. Casa bonita, apartamento, isso aqui é para massagear o nosso ego, meu irmão. Mas a nossa alma tem que estar presa no Senhor. Temos que estar cheio do Espírito Santo. Temos que estar cheio do poder de Deus na nossa vida, a graça do Senhor. Você quer um homem que foi mais usado por Deus em toda a história, chamado Paulo? Para mim é um dos ícones da Bíblia. Para mim é um dos exemplos de homens de Deus. Não é verdade? Não vamos tirar a glória de Moisés também, de Davi, não. Mas se nós formos tentar para a igreja da nova aliança, é Paulo. É Paulo. Paulo orava. Eu imagino ele chorando com Deus. E a Bíblia diz que Paulo dizia, Senhor, 3 vezes eu orei para que afastasse de mim esse espinho na carne. Eu não sei, meu irmão. Entendemos que o espinho na carne de Paulo, dentro da interpretação bíblica, da exegese, são os demônios que atacavam Paulo. Mas, espinho na carne minha e sua pode ser muita coisa. E a Bíblia diz, meu filho, isso aí é para você não te exaltar. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu falei, Deus, eu estou fraco. Aí depois Paulo mesmo disse, Senhor, o teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. O que Paulo disse assim? Quando eu não estou aguentando pelas minhas forças, o Senhor age a meu favor. Meu irmão, tem coisas que nós temos que fazer com as nossas mãos. Ninguém vai fazer. Agora o milagre quem faz é Deus. O sobrenatural, o impossível quem faz é Deus. Eliseu pega o moço Geazi. Quando a tsunamita veio, ele já pega, não sei se eu falei que foi aqui, ou foi no Florença. Geazi pega o cajado de Eliseu. Pega o bordão. Pega o cetro. E vai até o menino. Toca lá no menino que está morto, filho da tsunamita. Nada acontece. Ele volta e diz para o profeta Eliseu, olha, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? É porque quem tinha que ir lá era o profeta. A unção estava com o profeta. A autoridade estava com o profeta, não estava com o meu moço. Está entendendo o que eu estou falando? Jesus chega lá e pergunta para Marta, onde é que colocaste Lázaro? Senhor, já será mal. Ele não perguntou se estava cheirando embalsamado com aloés, ou com cássia, com mirra. Ele não perguntou nada disso. Ele perguntou, onde colocou? Já está ali, mas cheira mal. E Jesus fala assim, minha filha,
Eu estou conjecturando, né, no meu linguajar. Eu não estou te perguntando, não. Eu quero fazer o impossível. Faça o que você pode. O que eu posso fazer? Já está morto, tira pelo menos a pedra. Oh, glória. Tira a pedra. Tira a pedra. Nós podemos vencer o adversário? Não. Mas em Cristo nós podemos. Em Cristo nós já somos vencedores. Em Cristo, meu irmão, a Bíblia diz, quando Paulo diz aí em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não pegue esse versículo isolado e coloque no seu carro. Porque ele falava de lutas. Ele falava de guerras. Ele não falava de vitórias. Ele não falava de casas, de carros. Não, ele falava de perseguições, de açoites, de prisões. Esses dias eu li alguma coisa de um pregador americano chamado Paul Washer, muita gente conhece já. E ele falava, colocou uma frase na internet, ele falou algo assim, mais ou menos assim: igrejas carnais produzem crentes carnais. Igrejas carnais têm que todo dia produzir algo carnal. Mas crente espiritual, meu irmão, ele ouve a palavra de Deus, ainda que ele conheça 10 vezes, 100 vezes, ele ouve, porque algo Deus está falando novo com ele. Porque ele acredita que a Bíblia se renova a cada dia. Ele acredita que quando nós temos o Espírito Santo, de nós flui águas de rios de água vivas. Está vendo a diferença? A única diferença é um irmão e uma irmã que tem graça e outro que não tem graça. Fala com o seu irmão, você precisa de graça. Você precisa da graça do Senhor. Aleluia. Josafá orava, Josafá clamava. Já estou quase encerrando a mensagem. Josafá, nesse instante, enquanto o povo estava ali orando, o povo unido. Unido. Você está lá na fila do UPA, está na fila do posto de saúde, está em algum lugar, começou a falar mal da igreja que você congrega, repreende em nome de Jesus. Seja unânime, seja unido na visão. Amém? Sejam unidos. E o povo unido ali estava, Josafá clamando a Deus. Maravilha. Josafá não tinha noção do que ia acontecer. Josafá não sabia que Deus tinha preparado um presente. Deus não preparou um tanque de guerra. Deus não preparou um míssil teleguiado. Deus não preparou um avião de combate de última geração. Deus não preparou um navio supersônico, um submarino atômico. Deus preparou, meu irmão, a guerra. Porque quando afronta o homem de Deus, quando afronta a mulher de Deus, o próprio Deus é a guerra na tua vida. Oh, glória! A Bíblia diz que estava orando, estava clamando, nada acontecia. De repente, veio o dínamo de Deus, chamado Espírito Santo, sobre uma congregação. Oh, aleluia! Deus só precisa de um tá na brecha, irmão. Deus precisa de uma igreja que tenha pelo menos um na brecha. Dízimo não fecha a igreja. Falta de oferta não fecha a igreja. Fofoca não fecha a igreja. Fecha a igreja é só pecado. São com poucos que Deus tem feito uma grande obra neste lugar. Mas acredito que Deus vai trazer grandes pessoas, muitas pessoas para este lugar. Que Deus está preparando você com a unção do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio. Pegou Azael. Oh, glória. Eu imagino Azael levantou no meio da congregação. De repente sejam daqueles mais calados, mais simples, mais humildes da congregação. A Bíblia diz que Azael levanta e diz ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos. O homem cheio do Espírito Santo, ele não sabe para onde vai, nem para onde vem. O homem cheio do Espírito Santo, ele não sabe o que vai acontecer. O próprio Deus encarrega da história dele.
E o Espírito do Senhor fala na boca do profeta: nessa peleja, não tereis que pelejar. Deus tem falado para essa igreja: nessa peleja, você não tem que pelejar. Deus tem falado para mim, ao meu coração: essa peleja é do Senhor. Deus tem colocado no meu coração: se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Deus tem colocado no meu coração para este ministério: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é do Senhor. Levanta a mão e dê glória a Deus. Recebe essa palavra profética sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo. Nós glorificamos o nome do Senhor, não é porque tudo vai bem não, irmãos. Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós não podemos glorificar o nome de Deus só porque tudo vai bem. Nós não podemos só glorificar o nome de Deus na hora que tudo vai bem. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor a todo tempo, em todo lugar, acreditando que hoje não está bem, mas amanhã vai estar melhor. E não é poder de mente, não é poder da mente, é poder da palavra, é o poder da vitória de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus levantou uma grande emboscada contra aqueles inimigos de Israel e de Judá. E Deus, meu irmão, entregou até os despojos daquele povo para Israel. Sabe o que é isso? Quando o inimigo vem contra ti, a vitória sua vem com juros e correção monetária. Levanta a mão e recebe em nome de Jesus. Quando o inimigo rouba, ele devolve 4 vezes mais. Você sabe disso? Eu recebi uma palavra profética quando um dos primeiros cultos que eu participava na igreja, que era numa casa, você sabe a história. E ali Deus levanta uma criança de uns 10 anos naquela época. 10 anos de idade, aquele jovem, estava na bateria. E ele fala: varão, o Senhor vai te restituir 4 vezes mais. Edmundo, acredite que Deus vai te restituir, Edmundo. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Deus usou uma criança de 10 anos para falar isso comigo, eu tomei posse daquilo. A minha vida em 35 anos ganhando um salário muito alto lá fora, não equipara a 15 anos na presença do Senhor. É isso mesmo, deu para entender, né? A minha vida na presença de Deus é muito mais próspera. É próspera. Não é que não tem dificuldade. Não é que tem semana que você não passa aperto, não. Não é que tem semana que você às vezes não tem dinheiro para pôr gasolina, não. Estou falando disso, não. Mas eu vejo essa semana que está sem e Deus provém naquele momento que você precisa. É a hora que você não tem e a campainha toca e a bênção chega na tua casa. É a hora que você espera um milagre e alguém está ligando e falando: olha, tem um emprego para você aqui, é sobrenatural o negócio, receba esse emprego aqui. É você acreditando naquilo que você não vê, mas tem fé que pode acontecer. Que pode acontecer. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu não vou desistir. Porque Deus não chamou você para desistir, igreja. Deus não nos chamou para desistir. Deus não nos chamou para desistir. Às vezes as lutas são dentro de casa. O próprio Jesus disse: olha, o profeta só não tem honra na sua própria casa. É verdade. Muitas vezes acontece, nós sabemos disso. Mas importa que o nome dele seja exaltado. Eu profetizo um milagre sobre a tua vida. O milagre que você precisa, o milagre que você necessita. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém.